Fala, seus transbordantes, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Overflowing. Hoje eu tenho um assunto muito interessante para falar com vocês e eu denominei esse vídeo como a prova final da veracidade bíblica. Poderia colocar também a prova final, ou uma prova final, acerca da verdade das escrituras, né? E qual é o intuito desse vídeo? Um autor chamado Chris Harrison, juntamente com um pastor luterano chamado Ron Shield, criaram, através de uma inteligência artificial, e não dá muitos detalhes sobre a elaboração e desenvolvimento da visualização de dados, mas eles criaram um conjunto de referências cruzadas da Bíblia que demonstram um fato muito interessante que eu vou deixar para o final desse vídeo. Então, peço que vocês assistam até o final, que eu tenho certeza que vai edificar muito sua vida, assim como edificou também a minha. E não deixe de enviar para outra pessoa, de transbordar na vida de outra pessoa esse vídeo, principalmente aos irmãos que estão meio fracos na fé, estão às vezes incrédulos ou até mesmo desviados. Então, compartilhe esse vídeo com algum amigo ou algum colega de turma, de faculdade, de colégio, e eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muito essas pessoas a terem mais fé nas escrituras sagradas. Bom, vamos lá. A prova final da veracidade bíblica. Para a gente entrar nesse assunto, eu preciso trabalhar alguns conceitos, algumas definições com vocês. As primeiras definições que eu gostaria de trabalhar é inerrância, infalibilidade e referências cruzadas das Sagradas Escrituras. Então vamos lá. O que é infalibilidade? Palavrinha meio difícil de falar, né? Mas infalibilidade bíblica é a expressão teológica que descreve a crença de que a Bíblia é isenta de erros em temas de fé e prática. Ou seja, não há erros na Bíblia, não há contradições na Bíblia em questões que se trata da fé e prática. Isso é o conceito de infalibilidade. Infalibilidade. Já a inerrância, o que é ser inerrante? Significa a qualidade de estar livre de toda falsidade ou engano e dessa forma salvaguarda a verdade de que as Santas Escrituras são totalmente verídicas e fidedignas em todas as suas afirmações. Essa conclusão se chegou no Concílio Internacional de Inerrância Bíblica realizado em Chicago em 1978, que a Bíblia ela é infalível, ou seja, ela não possui erro, e também e uma outra doutrina que a Bíblia possui é a inerrância. Então, infalibilidade e inerrância são duas doutrinas bíblicas que garantem que a Bíblia é correta desde Gênesis 1 a Apocalipse 22, ou seja, todos os livros da Bíblia. Tá? Então, outro conceito de inerrância que eu gosto bastante, né, que é inerrância bíblica é a doutrina segundo a qual, em sua forma original, a Bíblia está totalmente livre de contradições, incluindo suas partes históricas e científicas. Andrei, mas então inerrância e infalibilidade são a mesma coisa? Não. O que acontece? Normalmente, alguns autores eles separam da seguinte maneira. A inerrância, a Bíblia está livre de erro nas partes históricas e científicas, enquanto na infalibilidade, a Bíblia está livre de erros e de contradições dentro dos temas de fé e prática. Outros autores já separam de maneira diferente. A infalibilidade é dentro da fé e da prática e a inerrância é dentro de todas as áreas. Mas o que eu preciso que vocês saibam desses dois conceitos, dessas duas definições? Que tanto a infalibilidade quanto a inerrância são duas doutrinas bíblicas que demonstram que a Bíblia é livre de erros e isenta de qualquer contradição. Qualquer contradição que possa surgir é de interpretação humana, não de erro de escrita dos autores os quais escreveram a Bíblia, tá? Então isso tem que ficar claro. E o nosso terceiro conceito é o conceito de referências cruzadas. Bom, o que é a definição de referência cruzada? Referência cruzada é uma relação ou um vínculo semântico que se estabelece entre duas ou mais informações ou até mesmo entre documentos. Bom, o que significa na prática bíblica? Uma referência cruzada, você pode pegar sua Bíblia aí, e toda vez que você tiver um número assim, por exemplo, no texto aqui, ó, e aconteceu o quê? Chegando nós à venda e abrindo os nossos sacos. Ó, tá vendo que tem um 9 aqui? Esse 9 aqui embaixo você tem, ó, 43.21, 2.9, ele está remetendo a um outro texto, Gênesis 42, 27, e esse outro aqui, o B, está referindo, por exemplo, o 43.9 está se referindo também a Gênesis 44, 32, ou seja, o que é uma referência cruzada? Dois textos que corroboram sobre o mesmo assunto e nos levam a ser edificados, melhorados, acrescidos em conhecimento quando a gente procura estudar mais as referências cruzadas. Então, quando a gente estuda as escrituras, recomenda-se que quando a gente está estudando um tema, que a gente também busque as referências cruzadas, porque essas referências vão nos trazer outros livros da Bíblia, outros capítulos, outros versículos que tratam sobre o mesmo assunto. E isso vai acrescentar em nós mais conhecimento, tá? Então,
3 conceitos que nós vimos até agora: infalibilidade, inerrância e as referências cruzadas dentro da própria Bíblia, tá? Para que nós vimos esses conceitos? Para chegarmos nisso aqui. O que é isso aqui? Parece um arco-íris, né, Andrei? O que se trata isso aqui? Bom, eu vou abrir aqui e vou mostrar para vocês do que se trata. Como eu falei no início desse vídeo, Chris Harrison e o pastor luterano Christoph Hohnhild, eles propuseram a ideia de criar uma visualização das referências cruzadas da Bíblia. Então, a gente já viu que é uma referência cruzada, né? Então, o que representa essa imagem? Ela representa todas as referências cruzadas que existem dentro da Bíblia. E cada barrinha branca e cinza que está aqui embaixo, eu vou dar um zoom para ficar melhor de ver. Vai dar uma travadinha um pouquinho que a gente está gravando, né? Mas vai dar certo. Bom, então eu vou explicar o que significa essa visualização de referências cruzadas aqui. Bom, aqui essa primeira barra significa o livro de Gênesis, capítulo 1. E essa última barra aqui no final, foi até o final? Essa última barra aqui no final representa o último capítulo do livro de Apocalipse. Então, cada barrinha dessa, ela representa um capítulo da Bíblia. Então, nós vamos ter aqui mais de 1000 capítulos descritos aqui. Se eu não me engano, são 1189 capítulos que a Bíblia possui, como um todo. E o que significam esses pulos aqui, esses arcos, né? Eu posso chamar de arcos, né? O que significam esses arcos? São as referências que ligam um livro no outro. Se você parar para perceber o tanto de arco que tem aqui, né? Então, segundo o autor, foram gerados aqui 63.779 arcos. Ou seja, referências cruzadas encontradas na Bíblia. Então, ó, os arcos maiores aqui representam a distância entre os livros. Então, quanto maior o arco aqui, maior a distância entre os livros. Então, livros do Novo Testamento, como vocês podem perceber, livros do Novo Testamento estão interligados com livros do Antigo Testamento. E eu não sei se você sabe a estrutura da Bíblia, mas a Bíblia foi escrita por, varia um pouquinho aí, mas entre 35 a 40 autores diferentes, em épocas diferentes, num período de cerca de 1.600 anos. Imaginem, não sei se você também sabe, mas quando nós estudamos no ensino fundamental e no ensino médio, principalmente nos livros de história, nós tínhamos antes de Cristo e depois de Cristo. A humanidade ela não tem apenas 2020 anos, mas nós vivemos hoje, atualmente, o ano de 2020 depois de Cristo. Então, no marco zero, antes foi a data antes de Cristo, antes da vinda de Cristo. A marco zero seria aproximadamente a data da vinda de Cristo na Terra, e depois dessa data, 2020 anos após a vinda de Cristo na Terra. Bom, e o que isso tudo significa? Primeiro, se você é incrédulo quanto à veracidade das Escrituras, eis que essas referências cruzadas servem de embasamento para que você tenha fé que as Escrituras são verdadeiras. Por quê, Andrei? Se você compreendeu o que eu acabei de falar historicamente, que foram 1.600 anos de intervalo de escritura da Bíblia, entre o primeiro e último autor das Escrituras, 40 escritores diferentes, e a Bíblia permanece coerente, coesa, concisa, e não há contradições, somente Deus, inspirando seus autores, os autores bíblicos, poderia ser capaz de ter uma Bíblia tão bem amarrada e tão bem estruturada, cheia de referências cruzadas que nos remetem ao passado, lá no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Então, olha que grandiosidade o tamanho desse gráfico. Outro detalhe legal aqui, que eu vou dar o zoom novamente, é que essa maior barra branca cinza aqui, ela representa o Salmo 119, que é o maior capítulo da Bíblia. E o Salmo 117, que corresponde ao menor número de versículos da Bíblia, né? Um capítulo que possui a menor quantidade de versículos, o 119, o capítulo que possui a maior quantidade de versículos. Então, essa geração aqui, através, eu não sei qual exatamente o Chris Harrison utilizou para gerar essa visualização de dados aqui das referências cruzadas, mas isso aqui é fantástico, isso aqui é uma prova do Deus vivo, o Deus que criou todas as coisas e também nos deixou a palavra de Deus. Então a palavra de Deus ela é sim inspirada. E a referência cruzada ela serve como uma grande prova de que a Bíblia sim, ela é verdadeira e cada palavra que está ali vai se cumprir. Bom, outra coisa que eu queria citar, já estou terminando esse vídeo para não alongar muito, eu espero que o áudio tenha ficado bom, é que esse trabalho não poderia ser feito se não fosse utilizando uma ferramenta, né? Imagina tratar cerca de quase 64 mil referências cruzadas, procurando, folheando a Bíblia na mão.
Seria praticamente impossível. Então a tecnologia, se bem utilizada, ela é a favor do reino de Deus, tá? Muitas vezes a gente vê as pessoas pregando, afastem-se das tecnologias porque elas são do maligno. Mas eu digo o contrário, se bem utilizadas, elas servem para edificar até mesmo a nossa fé. Imagine que você hoje começasse a escrever um livro, e você começasse esse livro, escrevesse 3 pontinhos e a sua próxima geração deveria continuar a escrita dessa história. Imagina que daqui muitos anos, sua próxima geração não escreve, mas muitos e muitos anos depois, os seus tataranetos resolvem continuar a história. Será que essa história seria amarrada o suficiente para não haver contradições depois de 1.600 anos, ou várias e várias gerações, talvez até mais que 16 gerações? Então, não há dúvida quanto às doutrinas bíblicas que nós vimos no começo da apresentação. A infalibilidade e a inerrância, e principalmente as referências cruzadas, que trazem à luz a verdade bíblica. Para nós que somos cristãos, o Espírito Santo tem testificado ao nosso coração que o Deus é vivo e verdadeiro. E o Espírito Santo também tem testificado ao nosso coração que a palavra de Deus é verdadeira. E a palavra de Deus, já tem estudos científicos que comprovam que quando você faz a leitura 4 ou 5 vezes durante a semana, em dias diferentes, né, segunda, terça, quarta e quinta, por exemplo, isso tem um impacto gigantesco na sua vida. Você tem dias melhores na Terra. Então, a Bíblia, além de ser um livro histórico, conta as origens, as nossas origens, também é um livro que edifica a nossa fé e um livro de sabedoria, que nos dá detalhes de como vivermos uma vida melhor. E para finalizar essa apresentação, eu queria deixar aqui uma frase de John Wesley. Ele diz assim: se existe qualquer erro na Bíblia, bem, poderiam existir 1000 deles. Se existe qualquer erro na Bíblia, nada impede de existir 1000 deles. Se existe uma só falsidade naquele livro, não proveio do Deus da verdade. Então, o Deus que eu creio, o Deus que nós cremos é o Deus da verdade. E homem nenhum poderia alterar a mensagem do Evangelho, a mensagem, a vinda de Cristo, a salvação de Cristo, sem que Deus não pudesse reverter esse caminho. Então, eu creio no Deus da verdade, eu creio na infalibilidade das Escrituras e na inerrância das Escrituras. E eu espero que esse vídeo seja edificante, que você possa voltar para essa imagem aqui, eu vou deixar o link disponível na descrição desse vídeo, você possa se maravilhar com o tanto de relações menores que existem, curtas que existem entre os livros próximos, entre os capítulos próximos da Bíblia, mas bem como autores diferentes, em torno de 1.600, mais de 1.500 anos, 1.600 anos de construção bíblica. Então a Bíblia é totalmente perfeita. A palavra de Deus é viva e eficaz. Creia nela de todo o coração. Creia em Jesus como seu único e suficiente Salvador. E sua vida será totalmente transformada. O desafio que eu fiz no último vídeo sobre o Lectio Divina continua. Eu duvido você ler a Bíblia 1 ano seguidamente todos os dias e permanecer igual. Esse é o meu desafio. Ler a Bíblia 1 ano, acordar, não tenho tempo, acorda 1 hora mais cedo que você tem acordado hoje. Acorde 1 hora mais cedo e eu duvido que você consiga permanecer como você está hoje. A palavra de Deus é viva e poderosa para transformar a minha e a sua vida. Então seja bem-vindo a esse desafio da metanoia. Transformação de mente. Então eu vou ficando por aqui, seus transbordantes. Me ajudem no compartilhamento desse vídeo. Mande para uma pessoa querida, uma pessoa que você ama, que você tem em consideração, que você quer que ela conheça a eficácia e o poder das sagradas escrituras. Então eu vou ficando por aqui. Deus os abençoe. É um prazer poder transbordar na sua vida. Valeu, gente. Até a próxima. Até que ele venha, Yeshua HaMashiach, eu estarei aqui. Valeu, gente. Até mais.